Graça e paz, querido pastor Alexandre aqui. E olha, de novo deu ruim para Abraão, amados. De novo Abraão vai inventar uma história com Sara, querido. E olha, logo depois da vinheta, vem comigo, mas olha, curte, compartilha, se inscreve no canal, vamos espalhar a palavra de Deus. E depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 20. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 20. De novo, querido, Abraão inventa aquela velha mentira, ou pelo menos uma meia mentira de que Sara é a sua irmã, não é? E a gente vai explicar isso. Se você é novo por aqui, não tem problema não. A gente já está em Gênesis capítulo 20, mas nunca é tarde para começar. O que eu vou pedir para você? Dá um pause nesse vídeo, vai lá, procura a série Gênesis. Eu vou colocar um card aqui em cima para você se localizar da série Gênesis no canal do YouTube, porque ele mistura os vídeos todos. Então eu vou colocar um card aqui para você ir parar dentro da série Gênesis. E aí você lê do capítulo 1 ao capítulo 20 e assiste todos os episódios também. A série Gênesis é um estudo intensivo do livro de Gênesis. Para que a gente está falando do livro de Gênesis? Porque o livro de Gênesis é o princípio, é a origem. Se a gente quer entender o modelo pelo qual Deus estabeleceu a criação das nossas vidas, o objetivo, o propósito, o que Deus esperava de nós, o livro de Gênesis talvez seja o mais indicado para a gente entender tudo isso. Amém, querido? Então, estou te aguardando logo depois do pause. Querido, Abraão resolve se mudar para as terras de Abimeleque. Provavelmente, a terra começou a dar sinais de infertilidade aonde Abraão estava e ele resolveu ir para a terra, para junto das terras de Abimeleque. E ali ele se posicionou, até porque a gente sabe que essas terras tinham água, tinham poços de água. Amém, querido? Então, presta atenção nisso, porque mais tarde a gente vai falar desses poços. Em outros episódios a gente vai falar desses poços. Mas o que acontece? Abraão ele faz um combinado com Sara de dizer, como ele estava peregrino na terra, e ele não conhecia ninguém, ele faz um combinado com Sara de dizer que ela é irmã dele. E, na verdade, Sara era meia-irmã dele. O pai de Abraão teve uma outra mulher e, provavelmente, dessa relação com outra mulher, surgiu Sara, nasceu Sara, sua esposa. Naquela época, querido, era comum a relação entre meio-irmãos, tá? Bom, então, Abraão, ele combina com ela. Por que eu sei que ele combina? Porque a gente viu lá atrás, em alguns capítulos passados, que Abraão combinou com ela quando foi para o Egito. A terra passava fome, a terra onde estava Abraão, ele vai e desce, vai para o Egito, porque lá a terra está com fartura, e ele, com medo dos homens, pede para que ela diga que ela é irmã dele. Faraó acaba tomando ela como esposa, porém, depois que Faraó vê que as coisas não ficam legais, Faraó chama os sábios, conversa com os sábios e entende que alguma coisa de errado está acontecendo. Como eu falei no episódio que isso aconteceu, os sábios provavelmente devem ter falado para Faraó: olha, desde que você pegou essa mulher, desde que você trouxe essa mulher para cá, que as coisas não estão indo bem. E aí Faraó entende, a ficha cai, ele chama Abraão e fala: poxa, cara, você fez isso, tal. Mas Abraão não aprendeu a lição, amado. E nós somos assim. É a primeira lição que eu quero trazer nesse episódio. Nós somos assim. Infelizmente, nem sempre a gente entende a lição, nem sempre a gente entende o que Deus quer falar com a gente. E a gente acaba fazendo a mesma besteira de sempre. Como não pegou nada para Abraão daquela vez, ele achou, provavelmente, creio eu, é uma dedução minha, que ele podia levar essa história, até porque, amado, não era mentira de todo, como eu já expliquei. Ela era meia-irmã dele, irmã por parte de pai. Então ele achou que ele poderia levar essa história também para Abimeleque. Abimeleque pega Sara, leva ela como mulher. Só que o que acontece, querido? Toda a casa de Abimeleque começa a ficar doente.
toda a casa de Abimeleque começa a ficar doente. Você só vai entender isso no final do capítulo 20, tá, querido? Não está escrito no início do capítulo 20. Você tem que começar a ler o capítulo 20, mas você tem que se ligar que o último versículo, lá o finalzinho do capítulo 20, vai falar sobre o início, o que estava acontecendo no início do capítulo 20. Então o que acontece? A casa de Abimeleque começa a ficar doente. A sua mulher, porque Abimeleque já tinha uma mulher, servos e servas começam a cair doentes. E aí Deus vem em sonho e fala para Abimeleque que vai ferir ele se ele tocar em Sara, que vai acabar com ele, ele ia morrer. E aí Abimeleque se coloca diante de Deus, e é disso que eu quero falar hoje. Ele se coloca diante de Deus e fala: poxa, Deus, mas você vai ferir alguém inocente? Alguém que não fez nada por dolo, ou seja, querendo fazer sabendo do erro? Alguém que foi pego de surpresa, alguém que foi enganado por Abraão? O Senhor vai fazer isso? E aí Deus dá uma resposta muito bonita para Abimeleque. Talvez você nunca tenha lido esse texto prestando atenção na forma como Abimeleque é respondido por Deus, mas eu quero ler com você. Olha que coisa interessante. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, versículo 4, tá, gente, do capítulo 20. Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Amém, querido? Bom, o que acontece aqui, amados? Abimeleque se coloca diante de Deus de forma sincera. Eu quero te falar sobre isso hoje. Abimeleque, assim como eu, assim como você, não está livre de errar, principalmente quando é induzido ao engano. Tem pessoas que têm mania de colocar um poder, atribuir um poder a Satanás que na verdade ele não tem. Tem pessoas que têm coragem de orar e falar assim, Deus, o diabo fez isso, o diabo me levou a fazer isso, o diabo... Não, querido, vamos colocar os pingos nos is? O diabo nos induz, o diabo nos engana, assim como a serpente enganou Eva, assim como todos os episódios que a gente vê na Bíblia, o diabo ele induz, ele te sugere, ele coloca diante dos seus olhos uma coisa bela para ver se você cai. Algumas vezes nós vamos ter uma boa noção, uma boa maturidade e não vamos cair, mas infelizmente, às vezes nós caímos nesse engano. Então o pecado geralmente ele nasce pelo engano. E é bom que você saiba disso. Porque eu quero falar especificamente com aquelas pessoas que têm mania de achar que Deus é injusto. Ah, isso está acontecendo comigo. Ah, por que Deus fez isso comigo? Ah, se Deus fosse tão bom, por que isso aconteceu comigo? Ah, porque Deus é bom e isso aconteceu, não podia. Amado, presta atenção numa coisa. Infelizmente o pecado é aquilo que vai agredir a Deus, é aquilo que ofende a santidade de Deus. Deus não pode comungar com o pecado, ainda que ele tenha sido feito por uma indução. Infelizmente, aquilo que traz pecado, que traz corrupção, Deus, infelizmente, por ser luz, ele vai se afastar das trevas. E o que Deus fez com Abimeleque foi um ato de misericórdia. Muito embora Abimeleque fique doente, muito embora Abimeleque e sua família comece a adoecer, Deus fala com ele em sonho. E aí ele intercede diante de Deus, ele vira e fala, poxa, Senhor, tu matarás uma nação mesmo sendo inocente? E aí Deus vira e fala, eu sei que com sinceridade você tomou Sara como sua esposa, porque Abraão falou isso. Mas eu quero te falar uma coisa, devolva Sara para Abraão. Ele vai interceder por você, porque ele é profeta.
Pela primeira vez aqui a gente viu um título a Abraão, né? Abraão é profeta e ele vai interceder e você será curado. Agora, se você não devolver, você morrerá e tudo morrerá. Tudo que você tem vai morrer. Sabe, querido, às vezes tem fases na nossa vida que nós achamos que Deus está nos castigando e, na verdade, Deus está só sinalizando para nós que nós precisamos voltar. Deus está dando um aviso, está dizendo para a gente, volta. Volta porque você está indo pelo caminho errado. Volta porque você está enganado. Volta porque não está bom. Ah, pastor, mas eu fiquei doente. Essa é a forma de Deus falar. Às vezes é, querido, porque se Deus fala com você sorrindo, se Deus fala com você, oi, querido, bom dia, tudo bom? Como é que você está? Olha, ontem você errou, você se enganou, você foi induzido ao erro. Volta, corrige isso. Muitos de nós não gostaríamos. Sara era uma mulher bonita, Sara era uma mulher vigorosa. Então, querido, Abimeleque não ia perder a chance de ter uma mulher daquela. Até porque na cabeça de Abimeleque ele estava fazendo aliança com um cara, né, que era o seu cunhado, irmão dela, Abraão. E era notório na vida de Abraão a bênção de Deus sobre a vida dele. Então, naquela época era muito comum se fazer casamentos, alianças meio que políticos sociais. Então, para Abimeleque era jogo, na linguagem de hoje, fazer aquele casamento para que ele fosse abençoado pelo Deus de Abraão. Só que ele se depara com um Deus que não está afim de conversa, porque o pecado estava presente naquela aliança e Deus não faz aliança com o pecado. Ponha isso na sua cabeça. Deus não faz aliança com o pecado. Então, querido, às vezes nós achamos que Deus está sendo radical demais, às vezes nós achamos que Deus está sendo duro demais conosco, que na verdade Deus está nos dando livramento, Deus está nos dando escape. Deus está falando assim, olha, a situação pode piorar para você, então para o que você está fazendo e volta, devolve, desfaz, refaz, não age dessa forma, não age dessa maneira. Sabe, querido, às vezes nós pegamos caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o seu final é de morte. A Bíblia é quem vai falar isso. A nossa carne, ela quer a zona de conforto, a nossa carne, ela quer o que é bom, a nossa carne, ela quer aquilo que vai nos agradar, aquilo que momentaneamente, aparentemente, porque nós vivemos de momentos e de aparência. Guarda isso, tá, amado? A gente adora viver de momento e de aparência, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou nem para viver de momento e nem para viver de aparência. Deus nos chamou para viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida que aponte para a eternidade. Nós, eu e você, fomos criados para sermos eternos. Quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro, naquilo que é bom naquele momento, nas circunstâncias, querido, há uma grande possibilidade de nós ficarmos presos a esses momentos, a essas circunstâncias, a essas coisas passageiras e abrimos mão da eternidade, que é a nossa natureza verdadeira. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tá ruim? Para. Veja onde caiu. Volta. Pergunta para Deus o que está acontecendo. Eu não estou falando aqui de prosperidade porque você ficou duro, porque você está passando uma dificuldade financeira, de forma nenhuma. Você sente no seu coração quando algo não está bom porque você está indo contra os caminhos do Senhor. Você não fica duro porque você está indo contra o caminho do Senhor, você não fica sem dinheiro, você não fica impróspero, vamos dizer assim, não. É quando você vê que as coisas não estão legais, que Deus está te pedindo alguma coisa e você não consegue dar. É porque você está na tua zona de conforto. É porque você não quer abrir mão de algumas coisas na sua vida. E por isso que eu quero te falar, querido, em nome de Jesus, volta. Pergunta para Deus o que Ele quer. Pergunta para Deus o que Ele deseja. Porque muitas das vezes, amado, nós, por estarmos presos a uma zona de conforto, a um momento, a uma circunstância, a algo passageiro, nós morremos. Tem muita gente morrendo por causa de algo passageiro, algo momentâneo. Porque para nós, o prazer momentâneo, muitas das vezes, é melhor
do que a eternidade. É melhor do que aquilo que Deus tem para você, indissolúvel, que vai durar para sempre. Abimeleque obedece a Deus, Abimeleque devolve Sara, Abimeleque separa bois, novilhos e dá para Abraão servos, servas, bois, ovelhas. Abraão se torna mais rico, muito embora não mereça, né, amado? Se torna mais rico. E aí então, olha que texto tremendo. Eu vou ler para você. Verso 17 do capítulo 20. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que eles pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Esse texto, querido, mostra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a palavra dele com Abimeleque através da intercessão de Abraão. Abraão mais uma vez intercede e Deus cumpre o que prometeu através de Abraão, porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que quem ele abençoasse seria abençoado, quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Querido, em nome de Jesus, haja com sinceridade diante de Deus. O que salvou Abimeleque foi a sinceridade. Ainda que Abimeleque estivesse pecando, ainda que Abimeleque estivesse errado, ainda que Abimeleque tivesse sido enganado por Abraão, o que salvou Abimeleque foi a sua sinceridade. Talvez, amado, se Adão lá no Éden não tivesse tentado transferir a responsabilidade, o filme dele teria ficado mais bonito diante de Deus. Deus ama aqueles que são sinceros de coração. Deus ama quem tem um coração quebrantado, quem não tem medo e nem vergonha de se expor diante de Deus e falar: errei, Deus, mas eu não sabia. Deus gosta desses corações. Então, querido, se você quer um conselho de amigo, aconteça o que acontecer. Pecadores nós somos, mas quando somos sinceros, é muito mais fácil de se arrepender diante de Deus. É muito mais provável que Deus creia no teu arrependimento, fruto de sinceridade, porque Deus está vendo teu coração, o meu coração. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso pensar. Ele invade o nosso íntimo e vai até onde tem as juntas e as medulas e é capaz de sondar tudo que passa dentro de nós. Então, querido, se existe uma coisa que eu te aconselho, é ser sincero. Deus ama aqueles que são sinceros. Você pode até saber que errou, mas você não vai transferir responsabilidade. Você vai falar com Deus: Deus, eu estou aqui, eu errei, mas eu estou aqui. Eu preciso de ti. Amém, querido? Fica com essa palavra e não esquece não. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Marca o sininho para receber todo episódio, porque Deus tem falado conosco. E manda essa palavra para alguém que você ama. Amém, querido? Fica com Jesus.